Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 15 de agosto, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e o perguntaram para tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Vejam que eles não queriam aprender com Jesus, não queriam crescer na fé, na espiritualidade, mas apenas queriam provocar Jesus, colocar Jesus em dificuldade. E fazem essa pergunta delicada: é permitido ao homem ou não despedir sua esposa? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus começa então esclarecendo essa dúvida, esta pergunta maldosa, recordando a criação. Deus fez um projeto bom, Deus fez um projeto perfeito. Ele criou o homem, a mulher, os fez se aproximar, se amarem, formarem uma família e serem felizes. Mas o projeto não saiu bem, porque Deus deu a liberdade ao homem e à mulher. E muitos, por motivos diversos, acabam se separando e dissolvendo a família. Mas Deus fez o projeto para que seja eterno o casamento, para que seja para sempre. É assim, Jesus disse, eles nem são dois mais, são uma só carne, uma só família. E o que Deus uniu, que o homem não separe. Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Disse o fariseu, perguntando novamente a Jesus. Jesus respondeu: Moisés permitiu a mulher se despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Jesus aponta a origem da separação, a origem do divórcio, a dureza do coração. Quando muitas vezes só se pensa em si mesmo, quando muitas vezes não se perdoa, ou quando muitas vezes também não se planeja bem o casamento, não se vive bem o tempo do namoro, não se vive bem o tempo do casamento, mas se vê o outro como um objeto, se vê o outro como alguém que deve ser explorado, maltratado. É preciso ver no casamento algo sagrado, algo que foi planejado por Deus e algo que é querido por Deus, e fazer todo o sacrifício, todo o esforço possível para que o casamento seja feliz. Então Jesus declara: não fui assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Então Jesus não deu ao homem a autoridade para se separar por qualquer motivo, de se separar sem autorização do Senhor. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então não vale a pena se casar. Os discípulos acham pesada a orientação de Jesus, acham muito exigente a orientação de Jesus e entendem que não vale a pena o casamento. Qual foi a reação de Jesus diante dessa afirmação? Jesus diz: nem todos são capazes de entender isso. Ou seja, o casamento é sacrifício, é amor, é entrega e doação. Só quem ama pode entender o significado do matrimônio. Só aqueles que o Pai concede a graça
de entender o valor do matrimônio. Com efeito, existem homens que são incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino de Deus. Aqui Jesus se refere aos padres, aos religiosos, religiosas, que consagram a vida a Deus. Foram feitos perfeitos para o casamento. Respeitam o casamento, mas abriram mão de algo tão bom, de tão belo, como a família, para dedicar a vida ao reino de Deus, aos pobres. Quem puder entender, entenda, disse Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.